A gente começa o programa de hoje mostrando para você imagens que repercutiram em todo o Brasil pela sua violência. Um grave acidente de trânsito registrado na Avenida Salim Farah Maluf, zona leste de São Paulo. Foi no último dia 31 de março. O motorista de um veículo Porsche, identificado como Fernando Sastre de Andrade Filho, veículo de luxo, bate com violência na traseira de um carro Sandero, dirigido por um motorista de aplicativo. O motorista Ornaldo da Silva Vianá. O motorista morreu na hora do acidente. As imagens são de 31 de março. Você vê aí, o relógio marca quase 2h30 da madrugada. Por que estamos mostrando essas imagens hoje? Estamos recuperando as imagens porque novas gravações surgiram. Dessa vez, imagens da câmera corporal de policiais do batalhão da Polícia de Trânsito de São Paulo que atenderam a ocorrência. A mãe do motorista do Porsche, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, além do condutor, você vê aí o Fernando Sastre, a mãe ao lado dele, ela chegou rapidamente ao local depois do acidente, aparecem nas imagens, gravadas, repito, pela câmera corporal de uma agente da Polícia Militar, agente de trânsito de São Paulo. A policial questiona ao Fernando: o que aconteceu? Ele responde, veja. Como é que é seu nome? Fernando. Tá, Fernando. Por enquanto não, deixa eu só qualificar. Moça, Você tem etilômetro? Não. Para fazer uma fotografia da copia. Vamos lá, Fernando. Eu vou anotar os seus dados, tá? Tá. Aqui. Depois Espera aí. a gente leva ele pro Qual que é o seu estado civil? solteiro, Qual que é a sua profissão? empresário. Muito bem, olha, essa é a abordagem, o início, o momento em que a policial aborda Fernando. Ele que inclusive estava saindo da cena do acidente com a mãe, quando foi interrompido por um policial e pela policial que tem a câmera no fardamento, que a gente vê as imagens, e ela começa a coletar as informações, identifica o envolvido no acidente. Depois da identificação, ela pergunta o que de fato aconteceu. A gente já tem esse trecho? Vamos lá, vamos ver. Mais nada que aconteceu. Você só lembra que estava com seu amigo? Não, a gente tava saindo da festa, a gente ia ir pra minha casa, jogar sinuca. Aí, do nada, aconteceu um acidente horrível e aconteceu isso. Não lembro mais de nada. Tá. Esse aqui é o que foi levado, tá? Parada. O Marcos tá bem? Tá socorrido. Fernandinho, o Marcos está no São Luís já. Foi pro São Luís, tá? Tá. Lê o que você me disse, vê se é isso mesmo para você assinar. É isso. Tá. Você vai assinar com o seu dedo aqui, ó. Pode ir agora? A senhora vai levar ele para qual São Luís. hospital? Pro São Luís. Do São Luís. Tá. Tá aí, ele é questionado o que aconteceu, conta que teve um barulho, depois não viu, não sabe, não lembra mais do que aconteceu, assina o relato que foi copiado e escrito pela policial e depois é liberado, sem fazer o teste do bafômetro. Hoje, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito e pediu pela terceira vez a prisão
do Fernando. Esse inquérito foi concluído autuando o motorista do Porsche por crime de homicídio por dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente. Esse ponto, fuga do local do acidente, a mãe também é considerada coautora, porque você viu ali nas imagens. A todo momento, ela busca retirar o filho do local do acidente, até que consegue. Lembrando que depois a polícia foi ao Hospital São Luís e não encontrou mais o Fernando. O laudo aponta que o carro estava a 156 km por hora. No momento do acidente, bateu a 114,8 km por hora na traseira do Sandero. A Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo abriu um procedimento para investigar a conduta dos policiais que liberaram o Fernando sem fazer o exame, sem fazer o bafômetro. O Marcos Vinícius é um amigo do Fernando que estava no carro com ele e que ficou ferido no acidente. Bom, por que a gente está mostrando esse caso para você hoje aqui e atualizando com essas imagens que surgiram? Porque no dia de hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um entendimento com o Supremo Tribunal Federal e anunciou que essas câmeras de monitoramento individual, essas câmeras corporais dos policiais serão estendidas a toda a corporação, a toda a Polícia Militar de São Paulo. Marta Santos. Isso, Ananias. Hoje o governo de São Paulo, enviou esse comunicado ao Supremo Tribunal Federal. Isso porque lá atrás o TJ havia suspendido a decisão de obrigatoriedade das câmeras de segurança no fardamento dos policiais de São Paulo. Isso já era regra desde 2020. O TJ entrou com uma ação, foi suspensa. Depois, a Defensoria Pública foi atrás de recorrer da decisão, pediu para que o Supremo, o ministro Barroso, reavaliasse a decisão. Ele negou em primeiro momento, ele disse que não ia exigir do Estado essa obrigatoriedade. A Defensoria Pública pediu para que ele reavaliasse uma segunda vez a decisão e ele negou de novo, alegando que por questões orçamentárias, ele não ia colocar isso como algo obrigatório para o Estado de São Paulo. Existiam ali algumas questões logísticas, de orçamento, e que se ele impôsse aquilo ao governo, isso poderia ser prejudicial, poderia impactar no orçamento do Estado e, consequentemente, na realização de ações para o enfrentamento da criminalidade no Estado de São Paulo. Nesse caso, depois dessa negativa do ministro, o governo enviou uma notificação ao Supremo Tribunal Federal se comprometendo a fazer essa mudança de forma gradativa, de forma gradual, aos poucos, até maio. Eles colocaram ali um prazo para que até maio todos esses policiais eles fossem ali de fato equipados lá em São Paulo. Olha aí, a nota do governo de São Paulo, por questões orçamentárias e de logística, a compra de equipamentos é gradual. A Secretaria de Segurança Pública prevê novas licitações, uma delas para aquisição de mais de 3.000 equipamentos. Se comprometeu, mesmo que de forma gradual, a fazer a implantação. E aí tem inclusive um posicionamento também do STF. Tem uma nota do Supremo Tribunal Federal sobre esse caso em São Paulo. Abre aspas, o ministro solicitou informações ao governo estadual, que enviou um cronograma de instalação, com a publicação do edital de compra em maio. Por isso, Barroso voltou a negar o pedido em razão do compromisso assumido. Ou seja, uma decisão que obrigasse, porque há um compromisso de instalação com um cronograma. Mas ressaltou que o núcleo de processos estruturais e complexos do tribunal fará um acompanhamento do cronograma. Bom, na verdade, houve uma mudança de posição do governo de São Paulo, que antes não tinha uma previsão para a implantação das câmeras em todos os policiais, e agora já vai apresentar um cronograma ao Supremo Tribunal Federal.
Mas você acabou de ver no caso do acidente em São Paulo. A diferença que fez a câmera. E aí fica a pergunta, como é que libera uma pessoa envolvida num acidente com um morto sem fazer o exame de bafômetro? Kátia D'Angelis. Pois é, esse caso do Porsche, ele inclusive está sendo usado como parâmetro exatamente para mostrar como a justiça trata ali as pessoas e a relação que esse tratamento tem com classe social. O caso do tio Paulo também, que ficou muito famoso na internet, a sobrinha dele, acusada, teve a prisão preventiva decretada, assim, considerada como uma ameaça ao processo, né, de ali poder mudar e ocultar provas, etc. É por isso que tem aí a prisão preventiva. Nesse caso aí, que a gente tá aí, as câmeras mostram, não precisa a gente comentar muito, nada disso ocorreu e a justiça segue, vamos dizer aqui, protegendo o motorista. É o terceiro pedido de prisão da Polícia Civil. Foi feito hoje. O terceiro pedido. E a justiça segue negando. Reforçado com essas imagens da câmera corporal da policial que atendeu ao ocorrência. E houve uma morte, um cidadão, um trabalhador, morreu, uma família perdeu aí uma pessoa. Tem aí toda a proteção da mãe. Então, assim, como o direito à defesa, ele só é dado para quem tem dinheiro. Tá claro, tá muito claro isso aí. E a questão das câmeras, o tempo agora, porque quando o Tarcísio assumiu, ele era contrário. Uhum. Ele era contrário. O discurso, inclusive, dele de campanha, né? E agora a questão das câmeras, o argumento que sempre se coloca, e eu sempre vi policiais e as pessoas que defendem, é que ela, inclusive, também funciona como defesa do próprio policial. Sim. Né? Se tivessem feito todo o procedimento correto aí, essas imagens estariam a favor dos policiais. Agora, claramente, as imagens são usadas na investigação para apurar a conduta dos policiais, porque foi uma conduta errada. Liberaram. E há casos também de injustiças cometidas a policiais que agem corretamente por não ter esse tipo de mecanismo. Então, esse sempre foi um argumento. Só teme as câmeras, só teme isso aí quem não age, não tem a conduta correta, a conduta que é orientada pelos cursos, aí, pela formação dos policiais militares, porque eles recebem todas essas orientações nos cursos que fazem. E o que a gente espera é que isso se estenda para o país inteiro, porque essa situação beligerante, ela não está só no Rio, ela não está só em São Paulo. A questão da violência e o enfrentamento dela, ali o apoio também ao trabalho da polícia, com estrutura, com mais recurso, com melhores salários, tudo isso faz parte do bolo. As coisas não são separadas. Mas, de fato, esse caso é emblemático também para mostrar isso. Como essas câmeras são importantes para defender a conduta do policial que age de forma correta, para investigar casos onde há problemas na condução do atendimento da ocorrência, para preservar, inclusive, vítimas e buscar punição para quem de fato erra. Bom, já a gente avança.